Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos iniciar então aí a nossa aula primeira aula, né, aula 1 de gestão de projetos. Eu iniciei a gravação. Todas as aulas eu vou estar gravando e depois disponibilizando para vocês, né, caso queiram rever e tirar alguma dúvida, enfim. Eu vou disponibilizar tudo isso. A gente vai conversar um pouquinho, passar algumas orientações antes de dar início à aula. Eu vou fazer também uma chamada em toda a aula, eu vou fazer uma chamada no início e no final da aula, ok? Então, eu quero ter um pouquinho mais de controle aí da participação de vocês, até porque vocês vão ver depois que essa participação no Teams, dessas aulas online, ela vai compor parte da nota, ok? Então, eu quero deixar tudo bem alinhado, tudo bem combinado, para depois vocês não terem dúvidas e questionamentos. Tá? Então, eu sei que alguns vão estar entrando aí aos poucos, mas não tem problema, a gente vai fazer 2 chamadas e lá no final eu faço mais uma para poder saber quem que está acompanhando toda a aula. Dá licença aí, Thiago, rapidinho. Oi, pode falar. Desculpa, eu cheguei agora, daí eu não acompanhei. Aí, teve chamada agora ou não? Então, que eu tava, não perdeu muita coisa não, Alan. Eu tô dizendo que eu vou fazer chamada no início e no final da aula, tá? Só para ter um controle maior da participação de vocês, até porque vai valer nota também a participação, vai compor parte da nota ali dessa disciplina. Então, depois eu vou mostrar para vocês ali a questão das notas, aí vocês vão entender em relação à participação também vai ser avaliada. Não, beleza. Desculpe interromper aqui, eu Não, acabei de chegar, só deixei conectado e vim correndo aqui. Não pode, por sinal, pessoal, pode me interromper a qualquer momento, quando tiverem dúvida, algum questionamento, fiquem à vontade. Beleza, obrigado. A qualquer momento pode interromper. Beleza. Bom, então antes da gente começar aí a nossa aula, a nossa conversa, vamos fazer essa primeira chamada. Eu peço que vocês aí abram o microfone, dá um ok aí, e aí feche novamente, só para não ficar dando muita interferência aqui no áudio. Adilson Alves, tá aí o Adilson? Tá aí, boa noite. Boa noite, Adilson, tudo bem? Como é que tá? Tudo certo. Firme e forte? Firme e forte. Show de bola, é isso que importa. Opa, show. Pronto. Alan Gomes. Opa, aqui. Beleza, Alan? Presente. Tudo em cima? Tudo certo? Certo, graças a Deus. Opa. Graças a Deus, show de Maravilha. bola. Henrique. Henrique tá na aula? Ainda não. Hernan. Hernan também não. Jennifer. Eu. Oi, Jennifer, tudo bem? Opa, tudo bem, senhor? Tudo certo, graças a Deus. Que bom. Bom. Muito bom. Júlio. Tamo aí na diretoria. Boa, Júlio. Tava achando que tava na sala errada, é? Verdade. Beleza. Tudo em cima, com saúde, graças a Deus? Por enquanto, estamos daquele jeito. Show de bola. É o que importa. Lucas Ferreira. Lucas não. Luiz Vinícius. É eu. Fala, Luiz. Tudo certo? Sempre, né? Show de bola. Muito bom. Marcos. Gente. Fala, Marcos. Tudo em riba? Opa, tudo certo, e você? Boa, graças a Deus. Show de bola. Rafael. Opa, boa noite. Fala, Rafael, boa noite, tudo bem? Opa, tudo certo. Show de bola. Vinícius Martins. Vinícius ainda não. E o Wesley?
Weasley também não. Ok. Então, a princípio, fizemos essa primeira chamada. No final da aula eu faço novamente. Ok? Então tá. Vou compartilhar a aula aqui já com vocês, o nosso material. Bom, antes de compartilhar o material, já quero só recapitular aqui o calendário. Vocês já receberam, né? No início dessa semana, ontem, né? Vocês receberam o calendário com a distribuição das aulas. Então, para esse mês de julho aí e agosto, infelizmente, nós vamos manter esse formato de aula online, né? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E aí as aulas ficaram conforme vocês estão vendo aqui, né? Então, turma da tarde, turma da noite. Né? Caso vocês aqui, praticamente são as mesmas aulas aí com a turma da tarde também. Então, vocês tiveram ontem aula com o professor Jonathan, né? De automação hidráulica e pneumática. E hoje terão aula comigo, gestão de equipes e projetos. Também essa semana, na quinta-feira, vocês iniciam aí a aula de projetos e manutenção de instalações elétricas com o professor Rosni, tá? Então depois a gente vai falar um pouco mais sobre essas aulas aí. Aí só para destacar aqui, para a gente não perder muito tempo no calendário, a partir do dia 10, pessoal, de setembro, né, como nós temos, não posso dizer uma previsão, mas nós temos aí a vontade, né, de estar retornando às aulas presenciais, mesmo que, né, com o novo normal, ou seja, com todas as precauções e medidas de segurança aí orientadas, né, pelos órgãos competentes, Secretaria de Saúde, Ministério da Saúde. Então, eu digo que vai ser um novo normal. Mas o importante é a gente retornar, né? Então, para vocês entenderem, a partir do dia 10, vocês terão aí um período de aulas para compensar, né, repor ali as aulas que estavam faltando. Por quê? Porque oficialmente, a gente não finalizou o terceiro período, né? Hoje vocês estão iniciando o quarto período, mas nós não finalizamos, não encerramos até aqui o terceiro período. Então, por isso, né, a partir do dia 10, eu organizei ali para a gente repor as aulas que estavam faltando aí do terceiro período. Afinal, são aulas importantíssimas, né? Trata-se aí de manutenção de sistemas elétricos, esse MSE, e manutenção de sistemas mecânicos. Então, são aulas aí mais direcionadas para a prática, inclusive, né? O que a gente tinha que passar de teoria, a gente já conseguiu passar praticamente tudo. Claro que pode ser que em algum momento ou outro o professor precise retomar um assunto, explicar novamente, relembrar, e daí ele pode estar usando ali essas aulas para algumas aulas, né, na teoria, justamente para reforçar, né, fazer esse lembrete aí do que vocês já tinham visto quando começou toda essa confusão aí da pandemia, tá? Então essas aulas de reposição, não digo reposição, mas as aulas que estão pendentes, né? Elas estão aí programadas para iniciar no dia 10 e finalizar, daí depende, né? Manutenção de sistemas elétricos vai finalizar aqui já no dia 15 para vocês à noite. Aí manutenção de sistemas mecânicos vai continuar um pouquinho, né? Como vocês estão vendo aqui, tá alternando com CLP, vai até o dia 3 de novembro, tá? E daí, concluindo essas atividades pendentes, né? Nós retornamos aí com todas as atividades, todas as aulas aí relacionadas ao quarto período, né? A gente vai dar continuidade, ok? Então, nós estamos fazendo aí um processo atípico, né? Que é exatamente avançando para o quarto módulo sem ter concluído o terceiro. Mas, como eu disse, vocês terão aí o tempo para poder realizar as aulas que estavam pendentes. Lembrando que, né, essas aulas terão aí atividades, terão aí avaliações, então vai ser cobrado do mesmo jeito o desempenho, né, o bom desempenho de vocês ali acima da média 7. Não acontecendo, né, a aprovação em algumas dessas disciplinas, aí a gente vai fazer toda a parte de recuperação também, para que vocês consigam recuperar e concluírem.
Em último caso, não concluindo, né, ficando retido por nota ou por frequência, por exemplo, aí, óbvio, vocês vão ter que fazer, assim que terminar o quarto módulo, vão ter que refazer essas disciplinas que ficaram reprovados aí numa outra turma, ou seja, não vai ser concluído oficialmente após terminarem o quarto módulo. Então, vai ficar, se caso, reprovado, tá? Não estou dizendo que isso vai acontecer. Se caso houver reprovação, por nota ou frequência, vocês vão concluir o quarto período normalmente e depois, né, vão fazer junto com a próxima turma, que está hoje no terceiro período, vocês vão fazer aquela matéria que ficou em dependência. Tranquilo? Então, só para deixar claro aí, explicar um pouquinho do que talvez alguns já tenham percebido no calendário, outros ainda não, então já explicando todo o processo aí para vocês, ok? Esse calendário aqui é um calendário geral de todas as turmas, né, mas acho que vocês entenderam ali onde eu mostrei para vocês a turma, né, que hoje vocês estão quarto período à noite. Tranquilo? Professor, o Vinícius, ele tá ali desde as 7h05, só que ele tá sem áudio. Ah, tá, o Vinícius, deixa eu ver, ele mandou aqui alguma coisa no chat? Ah, tá. Ok. Beleza, Vinícius. Posso interromper rapidinho aqui? Tudo bem. Então, tudo isso que você falou, as projeções seria para que a gente retornasse no modo presencial, né? Sendo otimista. Se Deus Mas, quiser. E caso a gente não retornar no presencial, vai ter alguma mudança? Olha, Alan, sinceramente eu não sei como vai ser, né? Como vocês estão vendo, como vocês já perceberam, né? É sempre uma novidade, não só para vocês, como para nós também. Então, muita informação chega ali em cima da hora, muita novidade, e aí conforme as informações vão chegando, a gente vai repassando para vocês. Então, não dá para eu dizer aí qual é o plano B, se caso a gente não retorne, né, em setembro. Mas, como eu disse, vamos torcer, né? Pedir a Deus que tudo dê certo e a gente retorne para concluir, né, de maneira presencial, que é o que todo mundo quer, não só os alunos, vocês, né, como nós, professores, nós também queremos estar trabalhando presencialmente, né? Porque é outra maneira, é outra metodologia. A gente sabe que o aprendizado de vocês evolui com mais eficiência, então todos nós torcemos. Mas por enquanto não dá para eu dizer para você aí o que é o plano B. Ok? Ok, beleza. Vamos levando, Obrigado. Alan. Vamos levando aí, caminhando juntos aí, enfim, fazendo aí o melhor, né, na medida do possível. E depois a gente, né, vai ter aí um momento para poder se planejar, se preocupar com essa parte do retorno. Ok? Ok, obrigado. Show de bola, gurizada. Então, mais uma vez aí, eu quero informar que vocês podem estar interrompendo a qualquer momento, sem problema algum, tá? Nossa aula de gestão de projetos aí tem uma carga horária de 40 horas, então vão ser aí 10 encontros, tá? Eu separei no calendário lá um encontro por semana, até para vocês terem também lá um período maior, né, de estudo com as disciplinas mais técnicas ali, que é a aula do professor Jonathan e do professor Rosni também. E daí a gente vai falar um pouco mais dessas aulas de gestão e o motivo de eu ter espaçado elas dessa forma que está no calendário. Bom, então algumas orientações gerais aí, tá? Antes da gente começar efetivamente a aula. Por motivos de prevenção contra o Covid-19, como todos já sabem, né? E respeitando as normativas vigentes, estaremos aí desenvolvendo aulas e atividades online, né? Dessa forma que a gente está fazendo nesse momento. Como eu já havia comentado, não é o que todos nós queríamos, porém, não depende de vontade própria, né? Não depende de vontade do sistema FIEP em si, mas sim de decretos dos governos, né? Decretos e orientações, medidas, né, de precauções aí para o retorno.
Então, infelizmente, nesse momento, vamos estar trabalhando assim. As aulas práticas acontecerão após a autorização de retorno à unidade, como eu já comentei, né? Após a gente ter a autorização, a gente vai voltar a um novo normal presencialmente na unidade. É o que todo mundo espera, é o que todo mundo quer. Ok? Acho que nesse momento, né, eu vejo que vocês estão mais compreensivos nessa questão. Enfim, vocês estão vendo que não é somente o sistema FIEP, né, somente o Senai, mas sim todas as instituições aí, grandes instituições do Brasil, né, estão seguindo esses protocolos de segurança, essas recomendações, né, de prevenção, para não ter nenhum tipo de risco, né, à saúde, que é o mais importante nesse momento. Acho que nós devemos aí, primeiramente, preservar a saúde, para depois, né, pensar em como desenrolar o restante dos compromissos. Então, estando todo mundo bem de saúde, eu acho que é o mais interessante. Porque não adianta a gente voltar e daí acabar tendo riscos de contaminação, ou até se contaminar, né, também, e acabar tendo que ficar lá 15 dias de atestado, afastado ali, por causa dessa situação. Tá? Então, eu vejo que vocês estão mais compreensivos nessa parte. No início, óbvio, houve reclamações, houve aí resistências, porque a gente entende que vocês querem prática, querem estar ali, né, num contato direto com o professor, mas todos nós somos pegos de surpresa. Então, até tanto para vocês como para nós, professores, não foi fácil aquele início. Hoje está um pouco, posso dizer que está um pouco mais tranquilo, nós já acostumamos um pouco mais com essas ferramentas, né? Enfim, organizar um pouco melhor as aulas dessa forma no Teams, que é muito melhor. Claro que a gente queria estar na prática, mas presencialmente, mas é muito melhor estar aqui também pelo Teams, né, do que estar só fazendo contato via e-mail ali, via WhatsApp. Então, hoje nós temos um pouquinho mais, né, um pouquinho mais de controle, de segurança e de organização para poder atendê-los aí da melhor maneira possível, ok? Então, no começo houve aí alguns questionamentos devido ao tipo que a gente estava trabalhando, mas, como eu falei, todos nós fomos pegos de surpresa, e aí a gente teve que, né, nos vimos do dia para a noite ali, tendo que se adaptar com ferramentas online, tendo que se adaptar com métodos diferentes, preparação de aula, teve que mudar muita coisa, então não foi fácil para nós também. Vamos lá, é necessário o aluno ter participação constante nas aulas para atendimento dos exercícios orientados e entrega nos prazos pré-determinados. Muito bem. Então, essa parte de destaque aí, né, ter participação constante, além de ser necessário para o entendimento da aula e posteriormente a execução de tarefas, a participação de vocês também vai valer nota. Depois eu vou mostrar para vocês ali a pontuação. Mas então é isso que é importante vocês lembrarem, tá? Vamos levar como se a gente estivesse lá na unidade, ou seja, o tempo de vocês, nesse momento, tem que estar reservado aí, esse horário, tem que estar reservado para poder participar das aulas, fazer atividades, né? Levando em consideração como se estivesse na unidade. Haverá chamado no início e ao final da aula, já fiz, vocês viram, né? Inclusive, já alertei sobre isso. E-mail e WhatsApp serão apenas ferramentas extras para auxílio a aulas online. Então, assim, eu vou utilizar o e-mail, principalmente o e-mail, para estar enviando os materiais para vocês, né, os materiais de aula. Por exemplo, a aula de hoje vai ser enviada aí, esse material vai ser enviada a atividade, tudo por e-mail. E também pelo WhatsApp. Eu envio por e-mail primeiro, vou enviar no e-mail da turma, e depois envio pelo WhatsApp, tá? Mas elas são ferramentas extras, a gente não vai estar ali 100% fazendo atendimento nessas ferramentas, né? E-mail e WhatsApp. Então, o foco mesmo é estar participando das aulas, é estar contribuindo ali com as aulas no Teams aqui, né? Para que a gente possa conseguir acompanhar todos ali e tirar as dúvidas de maneira mais efetiva. Porque às vezes vocês mandam uma mensagem no grupo ou até mesmo no particular para mim, eu não consigo muitas vezes responder na hora. Eu tenho outras turmas também para
para dar o suporte, às vezes vocês mandam lá um questionamento ali e eu vou conseguir responder só no outro dia, né? Dependendo ali do horário, você já nem tem mais a dúvida. Então, mantemos dessa forma aí. Sempre participar das aulas para tirar aí as principais dúvidas. Ok? Ô, Thiago, Pode falar. a questão daquele do portal, que eu entrei lá para mim ver as notas do EAD lá, daquele lá da plataforma lá, né? Só que eu olhei lá, não tinha nota nenhuma, nem no terceiro período, não tinha nada. Do EAD? Isso, aham. Aquela disciplina do EAD que vocês fizeram em junho ou a que estava em andamento do terceiro módulo? Não, essa que nós temos, que nós prossegue, né? É essa normal que a gente toda a vida teve. E a gente fez aquelas provas. Vocês já fizeram as provas, as avaliações? Sim, só que eu olhei lá no portal, não tem nota nenhuma, não tem nada. Entendi. É que talvez não teve fechamento ainda. Sempre tem um prazo aí que eles fazem o fechamento. Também são muitas turmas, né? Então aguarde aí mais um pouquinho. Talvez semana que vem dá mais uma consultada. E qualquer coisa você pode já entrar direto em contato com a Sônia. A Sônia normalmente que tem esse controle aí das notas das atividades de EAD. Tá? Mas normalmente demora aí um pouquinho para eles atualizarem e colocar e lançarem no portal. Ah, não, então beleza. Tá? Mas qualquer coisa a Sônia também pode te ajudar nessa questão. Ah, não, então beleza, fechou. Show de bola? Show de bola. Então vamos lá. Eu li essa parte não, né? Eu acho que... Não, você nem mexeu aí. Então vamos lá. O objetivo dessa disciplina, gestão de projetos, é dar apoio para o desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso, TCC, olha só, buscando desenvolver uma sequência de atividades que venha a facilitar a organização do projeto. Muito bem. Então, essas aulas de gestão de projetos, nós vamos falar, sim, de forma geral, né, o que é a gestão de projeto, porém, a maior parte do tempo nós vamos direcionar para suporte do TCC, tá? Então, assim, já que, antes que vocês perguntem, professor, como é que vai ficar a situação de aprendizagem que está pendente lá, que a gente começou a fazer, aí, enfim, teve que interromper tudo? Então, pessoal, nós não vamos cobrar aquela situação de aprendizagem, aquela situação que vocês já conhecem, que vocês já viram aí, tá? Que vocês, inclusive, iniciaram, né, essa situação de aprendizagem. Nós vamos fazer uma situação de aprendizagem, porém, uma situação de aprendizagem mais curta que caiba dentro daquele período de reposição, ou melhor, aquele período que falta realizar as aulas ainda do terceiro módulo. Entendeu? Então, lá do dia 10 de setembro, se eu não me engano, até 3 de novembro, né, que estava no calendário, então, aquele período onde vocês vão estar repondo ali as aulas que faltaram do terceiro período, nesse momento ali, naquele espaço que nós vamos trabalhar uma situação de aprendizagem, tá? Então, não vai ser a mesma, tá? Vai ser uma situação de aprendizagem mais curta, para a gente conseguir concluir, né, o terceiro período lá e, enfim, gerar nota, mas não vai ser nada do tamanho daquela que vocês iniciaram. Até porque eu sei, eu entendo, eu me ponho no lugar de vocês, né, que não é fácil aí você agora assumir num único semestre uma situação de aprendizagem completa e mais um trabalho de conclusão de curso. Não, eu entendo e não quero colocar vocês nessa saia justa aí, né, não é legal. Então, o que a gente vai fazer nesse semestre? Vamos dar um foco muito maior no TCC, apesar das disciplinas técnicas que vocês terão aí, mas os professores já estão cientes, né, que vocês terão também esse compromisso para atender, que é o TCC. E a situação de aprendizagem que ficou para trás, nós vamos encurtar ela, fazer uma outra situação de aprendizagem que caiba, que seja ali atendível, né, dentro daquele período de aulas pendentes que ficou. Combinado? Tranquilo? Alguma dúvida? Professor, então aquele aprendizagem que a gente adiantou vai ficar para lá? Desculpa, não entendi. Aquela situação de aprendizagem desse terceiro período que a gente falou aí, o meu grupo adiantou bastante. Aí vai ficar deixar de lado ele?
Por enquanto vamos estacionar, né? E daí vamos aguardar quando a gente começar a repor aquelas aulas que estavam faltando do terceiro módulo, né? A gente vai conversar, a gente vai ver como é que está a situação, o que vocês construíram. Se for o caso de, poxa, tá faltando pouca coisa ali, dá para terminar dentro daquele prazo, beleza, vamos tocar o barco. Mas se for algo ali com um pouco mais que necessite um pouco mais de tempo, né, que vocês não vão conseguir executar ali dentro daquele prazo de 1 mês e meio, 2 meses ali, aí a gente não vai manter ela, a gente vai desenvolver uma outra para que vocês consigam atender dentro daquele período, para não se misturar com o tempo, né, com o período lá que vocês terão para desenvolver o TCC, ou seja, não vamos misturar a situação de aprendizagem do terceiro módulo com as aulas do quarto período, as aulas que serão mais focadas para o TCC. Tranquilo? Claro que, professor, a gente tá faltando pouca coisa, a gente quer ir tocando o barco aí, continuando, não tem problema, pode ir continuando. Se tiver coisas ali possíveis de ser feita, sem problema, tudo tranquilo. Mas, como eu disse, lá no retorno, lá em setembro, que a gente vai ter que conversar novamente sobre isso, sobre a situação da aprendizagem. Então, não vamos se preocupar com ela agora. Tranquilo? Bom, é importante realizar as atividades e documentos utilizados na gestão de projetos para ajudar a delinear e aprimorar o resultado final. Muito bem, resumindo, né? É importante a participação, primeiramente, e a realização das atividades que a gente vai estar fazendo aí em gestão de projetos. Por quê? Porque a gente vai trabalhar em cima de documentos, em cima de exercícios que eles vão ser aí muito úteis, né? Para que vocês também utilizem no TCC, tá? Então, para que vocês possam aí organizar de maneira resumida o resultado final, chegar no resultado final positivo e apresentar um bom projeto. Então, tá aí a importância de participar e realizar as atividades que serão propostas aqui, tá? Não serão atividades absurdas, não serão muitas atividades também. Não quero também deixar vocês cheios de atividades ali para acumular e vocês acabar tendo um monte de conteúdo para dar conta ali, porque tem as outras aulas também, né? Então, não quero ser um carrasco aí e jogar atividade à vontade aí para vocês. Não. A intenção é fazer as atividades na medida do possível ali, atendendo o tempo, atendendo também o momento que vocês terão aí para trabalhar com outras matérias, outros professores. Tranquilo até aí, pessoal? Beleza. Então vamos deixar tudo alinhado, né? Porque o combinado não sai caro. Aí depois vocês não têm aí, né? Se tiver algum problema, questiona, a gente tenta resolver, negocia. Porque se deixar para depois, aí não tem muito o que fazer, né? Chegar lá no meio do período, professor, poxa, mas tá assim, tá assado. Então por isso que a gente já deixa tudo bem programado agora, tudo alinhado. Lá na frente, se tiver ajustes, a gente vai conversar, é claro. Mas é importante vocês já terem conhecimento desde já. Muito bem. Em relação às aulas. O material de estudo será enviado aos alunos, né? Após as aulas via Teams. No e-mail da turma e grupo de WhatsApp. Eu já comentei isso. Então, ao final das aulas, eu vou pegar esse material que eu utilizei e enviar para vocês primeiramente no e-mail da turma. Se vocês não lembraram o e-mail da turma, ali depois no final da aula, a gente dá uma olhada. Vou enviar no e-mail da turma, mas também vou enviar no WhatsApp ali, que vocês também tenham uma maneira mais prática de ter acesso a esses documentos. Deverá ser utilizado não somente o material de estudo, como também pesquisa dos temas trabalhados. Isso vocês já sabem aí desde o primeiro período, né? A metodologia do Senai é assim, ou seja, não dá tudo completo para o aluno. É fazer aí com que vocês também busquem materiais de fora, busquem conhecimentos através de pesquisas, né? Então, esses materiais que a gente vai trabalhar em aula, não só nessa aula, mas as aulas de outros professores, muito provável que vocês também terão que buscar algo ali a mais. Isso é importante e enriquece o aprendizado de vocês, né? A gente não ficar preso só naquilo que o professor está mandando fazer. Não, vamos buscar ali um material extra, vamos buscar uma outra forma
realizar essa atividade, enfim. Assim vocês também constroem, né, um conhecimento melhor, com certeza. As dúvidas serão atendidas durante os períodos de aula e, né, pelo Teams e ferramentas extras. Então, importante isso, pessoal. Eu sempre tento estar respondendo vocês ali rapidamente nos grupos de WhatsApp, né, enfim. Mas, como eu falei, às vezes a gente não consegue estar ali tirando dúvida, não consegue estar ali dando um suporte melhor pelo WhatsApp, né? Ou até mesmo pelo e-mail. Às vezes eu não consigo ver o e-mail ali na hora e fica um tempo para poder responder. Então, volto a repetir. A ferramenta oficial para que a gente tire as dúvidas, para que a gente converse, para que a gente se comunique melhor, é as aulas do Teams, tá? Então, e-mail e WhatsApp é uma ferramenta extra, é uma ferramenta de apoio. As atividades concluídas deverão ser enviadas via e-mail, atendendo ao prazo pré-determinado. Muito bem, então, quando vocês tiverem atividade para fazer e me entregar, só deve ser entregue via e-mail, então não me mandem nada pelo WhatsApp, tá? Pelo WhatsApp a gente às vezes apaga a mensagem ali, não vê, se perde também, vai carregando todo ali o celular, enfim. Sempre enviar por e-mail ali as atividades que vocês concluírem, tá? Mas isso vai ser orientado, toda atividade que vocês forem fazer, eu vou estar orientando ali, tá? Vou estar mostrando o que é para fazer e, inclusive, avisando sobre o prazo, né? E a forma de envio. Vamos começar, então, pessoal, nossa aula, depois dessa enxurrada de informação aí. Então, tudo quietinho, eu acho que, então, estão entendendo? Espero que sim. E vamos, então, iniciar a nossa aula 1, né, de gestão de projetos. É uma aula 1, é uma aula mais tranquila. Na verdade, as aulas de gestão de projetos são mais tranquilas mesmo, tá? É mais uma questão aí de organização mesmo, para que vocês possam aí apresentar um bom trabalho lá na frente. Eu vou procurar fazer essas aulas em torno de 2 horas apenas, tá? Para não ficar cansativo também, né? Para não ficar maçante, vocês ficarem aí ouvindo o professor falar aqui 4 horas, ninguém merece, né? Se é na unidade, ainda passa um pouco mais rápido, mas então a gente vai ter um período de aula em média de 2 horas, tá? Diárias. Pode chegar a 2 horas, pode passar um pouquinho, pode ser um pouquinho menos, mas não vai, acredito que não vai ficar aí maçante, não vai ficar chato, né, para que vocês acompanhem. Ok? Vamos lá, conteúdo programático. O que nós vamos tratar aí nessas aulas, em todos esses dias de aula, né? Então o conteúdo não está numa ordem aí, as aulas não vão seguir uma ordem como está aí, porém a gente vai estar abordando todos esses assuntos, né? De alguma maneira a gente vai estar falando sobre esses assuntos aí. Então a gente vai comentar sobre coordenação de equipe, vamos falar sobre definição da organização do trabalho e dos níveis de autonomia. Repare que todos os conteúdos, todos os assuntos são bem direcionados a exatamente uma organização, uma gestão, né? Um controle de projeto, para que você consiga, né, fazer um bom projeto, desenvolver um bom projeto. Gestão da rotina, tomadas de decisão, né, cultura e clima organizacional e desenvolvimento de equipes de trabalho. Então, são assuntos tranquilos, são assuntos bem bacanas de estar discutindo. Nós vamos fazer atividades aí dinâmicas, né, atividades que vão exigir um pouquinho de vocês também nessa parte aí da gestão do autocontrole, e assim vamos caminhando, né, com essas aulas de gestão de projetos. Critérios de avaliação. Então, como eu havia comentado, né, a participação nas aulas vai valer aí 2 pontos, ou seja, nós temos aí um total de 10 aulas, 40 horas vai dar aí 10 encontros. Pode ser que um dia ou outro a gente não faça um encontro lá de 2 horas, faça um encontro de 1 hora, como eu falei, mas o ideal é que a gente sempre faça, né, conforme o calendário, esses encontros online. Então vai valer 2 pontos aí essa participação. O que eu vou fazer? Eu vou ver a quantidade de aula que a gente fez,
né, conforme a chamada, a participação de vocês, vai acabar gerando uma pontuação, certo? Então, praticamente, vamos lá, se a gente tiver as 10 aulas, né, durante as 10 aulas completinhas durante esse período, cada aula vai valer ali 2/10 de ponto. Né? Então, nós temos ali, para 10 aulas, 20 pontos no total. Então, vai ser praticamente assim. Participou de uma aula, você já tem ali uma pontuação garantida. Realização e entrega das atividades no prazo estabelecido. Muito bem. Aí, as atividades vão compor aí o peso maior de 8 pontos. Não será uma atividade só, né? Serão ali... Eu estou programando, pelo menos, no mínimo 3 atividades, né? 3, 4 atividades durante essas aulas, para não, como eu falei, para não sobrecarregar vocês, né? E para que vocês atendam aí o conteúdo que a gente vai trabalhar. Então, de 3 a 4 atividades, aí eu vou separar a pontuação, mas todas elas, né? No final, ela vai ter uma somatória de 8 pontos. Tranquilo? Podemos começar, então? Dúvidas até aí? Tudo certo? Pode ir, pô. Tudo certo, pode prosseguir. Show de bola. Então vamos começar oficialmente aí a falar um pouquinho do nosso assunto. Pergunta, né? Qual é a origem dos projetos? A gente sabe aí que muitas pessoas, né? Às vezes confundem o que é projeto, do que é uma obra, do que é um serviço, né? A realização de um serviço. Então, o projeto é tudo aquilo que você está planejando a executar. Eu preciso construir uma sala, vou fazer uma reforma em casa, quero construir um ambiente no escritório. Ou seja, você precisa projetar, você precisa planejar aquelas atividades para construir o escritório que você quer, a sala que você quer lá na tua residência. Então, aí diz o seguinte, ó, que muitas podem ser as razões para que um projeto se inicie. Uma imposição legal, uma evolução tecnológica, um pedido de cliente, uma demanda do mercado, uma necessidade, né? Essa questão que eu falei, esse exemplo que eu citei há pouco, né? Poxa, eu preciso fazer um ambiente para eu estudar lá em casa. Preciso fazer um escritório, uma sala ali de estudo. Então, você tem que projetar. Saiu uma demanda, uma necessidade lá. Qual é a necessidade? Qual é a demanda? Estudo. Eu preciso ter um espaço para eu estudar. Então, neste caso, houve a necessidade. E aí, então, você projeta, você planeja todo o ambiente que vai ser construído. Ou seja, o projeto que vai ser executado. É possível afirmar, olha só, né, nessa parte de destaque aí, é possível afirmar que um projeto nasce de uma necessidade, como a gente já falou aí, podendo ser uma inovação ou uma melhoria aplicada. Então, existem aí esses dois tipos de projetos. Inovação, que é algo inédito, né, uma criação exclusiva, ou uma melhoria. Como eu citei aí a questão do espaço de estudo para você na tua casa. Então, às vezes tem um quartinho lá que já está, né, inutilizado ali e você vai aproveitar para fazer um ambiente lá exclusivo de estudo, ou seja, você está fazendo uma melhoria daquele espaço, né, mantendo aquele espaço ideal para a tua necessidade. Caso contrário, né, vai ser uma inovação, algo que ainda não existe, que não está ali, digamos que, não vou dizer fácil, mas que não está simples ali, não está de forma que você possa apenas melhorá-lo. Tem que criar. Então, falando do trabalho já, da conclusão, do trabalho de conclusão de curso de vocês, nós vamos nos basear exatamente nesses dois tipos de projeto. Tá? Criar algo exclusivo, que é a questão de inovação, ou então uma melhoria. O que é essa questão de inovação? O que é a melhoria? Vamos lá. Inovação é aquela ideia que você teve ali, né? Poxa, tô vendo que em alguns setores da indústria está faltando algo assim, que não existe, e vai facilitar isso e aquilo. Ótimo. Criou-se, então, algo inovador. Melhoria. A inovação, ela exige um pouco mais, realmente, né? Ela exige um pouco mais de criatividade de vocês, né? De conhecimentos técnicos, muitas vezes, né? Vai exigir também muito, vai exigir um pouco mais. Então, a inovação realmente é um desafio maior, né? Não que a melhoria não seja,
Mas comparando ali uma inovação, uma melhoria, normalmente você vai ter um pouquinho mais de desafio quando cria algo inovador. Já a melhoria pode ser ali algo que você trabalha atualmente lá na tua empresa, né? Trabalha lá num determinado setor e você está ali diariamente vendo uma necessidade, vendo algo que pode ser melhorado, né? Enfim, vou dar um exemplo aqui só para a gente entender melhor. Trabalho no setor de logística, aí tem uma esteira, que essa esteira ela leva o produto até o caminhão lá que vai ser carregado, né? Para poder fazer o despacho da mercadoria. E aí eu estou vendo que para fazer esse carregamento da mercadoria, eu estou utilizando lá 4 operadores, 2 para carregar a esteira e 2 para carregar lá em cima o caminhão. Então, por que não fazer algo melhor que minimize a mão de obra, reduz ali de 4 para 2 operadores, por exemplo, e garantindo também segurança, né? Enfim, é ali que eu vou estar começando a analisar e enxergar as melhorias que podem ser feitas. Então, o trabalho de vocês de conclusão de curso, ele pode sim ser focado em melhoria. Acredito que vocês aí, a maioria, né, já trabalharam, então tem uma ideia, tem uma noção muito boa do que pode ser melhorado aí, dependendo do setor de produção, do setor que vocês aí atuaram ou atuam. Então, pode sim acontecer desses trabalhos serem desenvolvidos em cima de uma melhoria que vocês querem fazer lá no setor que vocês trabalham, dentro da empresa que vocês trabalham. Muitos alunos, né, nas turmas passadas, fizeram aí atividades de conclusão de curso em cima de melhoria. A grande maioria faz, né, em cima das melhorias aí. Houve, sim, trabalhos muito bons na questão de inovação, mas também houve trabalhos muito bons na parte de melhoria. Inclusive, dependendo da empresa, né, eu sei que tem empresa que às vezes até ajuda, quando você chega lá com a tua ideia, né, mostra para o teu chefe, ó, quero fazer, tô terminando o curso, estamos aí na fase de conclusão, fazendo o TCC, e eu tô querendo fazer um trabalho aqui, nessa parte, ó, melhorar isso e aquilo. Poxa, se realmente a tua ideia for boa, com certeza o teu chefe vai apoiar, inclusive pode até financiar de alguma maneira aí, se for fazer um protótipo físico, né, pode estar contribuindo para isso. Então já houve situações assim, de alunos que fizeram melhorias dentro da empresa e inclusive receberam ajuda, né, da empresa mesmo ali para poder adquirir recursos, tá? E aproveitando, eu até falei aí, se tem a questão de protótipos, tá? O professor vai ser obrigado a fazer protótipo? Nós temos que construir um protótipo físico? Não, pessoal, não vai ser obrigado, ok? Ah, mas eu posso? A equipe pode construir? Pode, não tem problema algum. Mas por que a gente não vai exigir que vocês façam um protótipo físico? Porque nós não vamos ter tempo para estar fazendo esse protótipo físico. Vocês não terão tempo de aula para isso. O tempo de aula, ele vai ser exclusivo para dar apoio, claro, para dar ali orientação ao TCC, porém não vai ser um tempo muito grande ali que vocês consigam construir um bom protótipo. Então, o que a gente pede? Já teve, sim, muitos alunos, muitos grupos de outras turmas que fizeram protótipos, e protótipos bons, né? Se eu lembrar, depois eu vou mandar algumas fotos para vocês no WhatsApp. Ou vocês podem até me cobrar depois lá. Mas fizeram num tempo fora do Senai, num tempo extra ali, fim de semana, enfim. Aí vai tudo da possibilidade da equipe, né, de vocês. Então a gente não vai exigir, mas se quiserem fazer, muito bom. A gente vai, né, gostar, porém, fiquem cientes que no Senai mesmo, lá, a gente voltando para as atividades presenciais, a gente não vai ter esse tempo exclusivo para a construção de protótipos. Tranquilo? Então vamos lá. O que são projetos, né? Então, a palavra projeto costuma causar algumas confusões, né? De significados ali, semânticas, já que pode ser interpretada de diferentes formas, dependendo da área de conhecimento, né? A gente tem aqui um exemplo. É comum ver profissionais da construção civil associando a palavra projeto ao trabalho inicial de obra, desenvolvido pelo arquiteto, pelo engenheiro, por exemplo, e utilizando um termo obra para designar o restante do empreendimento. É errado? Não é errado.
eles estão corretos. Dentro da área deles, da construção civil, o projeto é aquilo que o arquiteto planeja, é aquilo que o engenheiro planeja, o engenheiro civil, né? E aí, no decorrer, no desandar, ou melhor, no desenvolver desse projeto, vai se realizando a obra. Neste caso, vamos chamar aí no curso de vocês um protótipo físico. Vocês têm o projeto, e a partir dali vocês podem ir construindo algo. Tá? Aí vão fazendo a obra. Já na área de desenvolvimento de produtos, esse já é mais a nossa área, né? Da manufatura tradicional, alguns profissionais designam projeto como um desenho feito em uma ferramenta de CAD. Um desenho lá no Solid, a perspectiva, ou seja, o desenho 3D, os desenhos 2D, para dar detalhamento, enfim, para dar dimensões, né, características técnicas de dimensão, para poder construir. Então, para nós, o projeto é isso. O projeto é você criar um determinado produto, exemplo, e aí, então, fazer toda a organização, né? Fazer toda essa organização, esse planejamento, para que, lá na frente, se eu quero construir esse teu projeto, eu consigo. Se eu quero torná-lo uma obra, eu consigo. Se o projeto estiver bem realizado, bem organizado, eu consigo fazer sem problema algum. Ok? Então, lá, professor, então, essa minha equipe não quer fazer protótipo físico. O que nós temos que fazer? Isso que eu acabei de falar aí, ó, desenhos. Isso já entra como protótipo, pessoal. Então, um trabalho de conclusão de curso, ele é mais formal do que o que você já vem fazendo aí nas situações de aprendizagem, ou às vezes algum outro professor pede lá um trabalho um pouquinho mais técnico. No TCC, vai ser um trabalho bem mais formal, ou seja, a gente vai seguir, inclusive, né, as normas da ABNT para poder estar escrevendo o trabalho. E aí, neste trabalho escrito, vai ter que conter, né, as informações mais técnicas construtivas, ou seja, desenhos técnicos, tabelas, planejamentos de manutenção, por exemplo, né, daquele teu equipamento, daquela tua máquina, seja melhoria, seja inovação. Então, qual que é o objetivo? O objetivo é que, se eu pegar o projeto de vocês, pegar lá o papel, eu consiga construir. Tá? É o que a gente estava vendo aí no exemplo da construção civil. Se o arquiteto, se o engenheiro não fazer o papel, não fazer todo o projeto no papel, lá na obra, os construtores, os pedreiros lá, eles não vão conseguir colocar a mão na massa, ou seja, eles não vão conseguir gerar a obra, não vão conseguir construir. Então, eles precisam dessas informações técnicas projetadas para poder ter construção. Então, é isso que a gente quer. Não fez protótipo físico, não tem problema algum, tua nota não vai ser menor do que o cara que fez. Se você apresentou um bom trabalho, organizado, um trabalho viável, né? Não pode ser também um trabalho ali que não tem cabimento. A gente vai falar disso depois. Apresentou um bom trabalho, bem organizado, com informações técnicas corretas, sendo possível eu construir, tá ótimo. Você vai ter, sim, uma boa avaliação. Ok? Muitas vezes, dependendo da tua organização nesse trabalho, no teu desenvolvimento, da equipe, né? Quando eu falo seu, considere isso a equipe. Às vezes você vai ter uma nota maior do que o cara que fez um protótipo, né? E o cara, poxa, mas o cara fez um protótipo e eu tive a nota maior. Mas por quê? Às vezes a construção do teu trabalho teve mais organizada, teve mais completa. E isso a gente avalia. Tranquilo? Deixa eu beber uma água aqui rapidinho. Definição, né? É um esforço temporário para criar um serviço ou produto, ou um resultado exclusivo. Então, assim, o lado bom é que o projeto não dura para sempre, não deve, né? Nós não podemos fazer um projeto para a vida inteira. A gente tem que ter um limite, início, meio e fim. Isso é um bom projeto. Um bom projeto já começa por aí. Definição de prazos. Quando que eu vou iniciar? Quando que eu vou terminar? É importantíssimo. Inclusive, nós vamos ter uma atividade aí que vai ser exatamente em cima de cronogramas, né? Em cima de organização do tempo, certo? E aí, para tal, necessita de objetivos claros, parâmetros de medição, né? Como a gente está vendo aí, o que não se pode medir, não se pode melhorar. Perfeito. O que eu não tenho ali como
controlar, como organizar, como verificar, eu não consigo atender, eu não consigo melhorar, eu não consigo chegar no resultado final. Constituindo de um grupo de atividades coordenadas e controladas com data para início e término, aquilo que eu já falei, né? Que atendam aos requisitos das partes interessadas. A gente chama aí de stakeholders. Seriam os investidores, os clientes, aquele cara que você quer conquistar com o teu projeto. Neste caso, os stakeholders somos nós, professores, né? Vocês vão fazer um projeto para chegar e vender. Chegar, apresentar na banca e falar, tá aí, professor, esse é o nosso projeto, é assim, assim, assado, e agora é com vocês. Ou seja, compra ou não compra? Ficou bom ou não ficou bom? É viável ou não é viável? Tudo vai depender, como eu já falei, do empenho e da organização de vocês. Ok? Então, todo trabalho tem que ter aí início, meio e fim. E, claro, quando você programa, o ideal é que você atenda essa programação. Necessidade. Como a gente já falou, um projeto ele surge de uma demanda, de uma necessidade. Aí está dizendo, né? A partir da identificação de um problema. Tem uma situação na empresa que está bem ruim, que está ali atrasando uma parte da produção, que está ali tendo riscos de acidentes, né? Principalmente, isso é um bom trabalho, é sempre bem aceito, um trabalho que foca na questão de prevenção de acidentes. E daí, né, a questão da melhoria vai acontecer em cima dessa situação problema. De atendimento a obrigações legais, né? Como eu falei, seguindo normas, por exemplo, né? Da adaptação de soluções e serviços existentes à revisão de processos, né? E uso de novas tecnologias. Então, também entra a questão da inovação, utilizando novas tecnologias, utilizando aí recursos, né? Inovadores, recursos que trazem aí também interesse. Eu cito sempre um trabalho de uns alunos que já concluíram o curso. Eles desenvolveram projeto de um carrinho AGV, a partir de uma necessidade também da empresa que um deles trabalhava, né? Esse carrinho ele passava distribuindo o material, né, para o pessoal da linha ir trabalhando. Então, esse carrinho AGV, ele basicamente é um carrinho automático ali, né, que funciona por programação, e ele segue uma linha lá colocada no piso de fábrica. Talvez vocês já até conheçam, né, já viram esses carrinhos AGV. E a turma desenvolveu esse carrinho do zero, né. Atualmente, eles faziam, naquele momento, naquele período, eles faziam esse abastecimento da linha, tudo manualmente por um operador. Então, o operador às vezes tinha que estar indo e voltando lá do estoque, trazendo material para abastecer a linha, né? E aí com o carrinho AGV já era mais prático, né? Eles conseguiam colocar inclusive mais carga, mais material no carrinho AGV, não forçando o operador, né, a empurrar muito peso naquele carrinho. Enfim. E aí a programação deles foi toda feita por Arduino. E eu achei muito interessante, porque eles não tiveram, vocês também estão fazendo o curso e sabem disso, não tiveram aí aulas exclusivas para programação eletrônica, de Arduino no caso. O curso de vocês, eletromecânica, não foca em eletrônica. Não tem esse foco tão grande em eletrônica. Vocês vão ter agora nesse período CLP, porém não é algo muito aprofundado também, né? São 60 horas, claro, tem uma boa carga horária, porém não é algo muito específico ali, não vai ser um curso magnífico de CLP, né? Por quê? Porque tem cursos aí, tem outras áreas que atendem mais essa parte eletrônica. E aí o que chamou a atenção é que essa equipe, eles trouxeram, né, uma programação toda por Arduino, sem ter tido aula, ou seja, eles buscaram, pesquisaram, estudaram, e ficou um ótimo trabalho, ficou um trabalho muito bom. Inclusive, como eu falei, eles construíram um protótipo, né? Levaram lá o protótipo, mostraram como é que funcionava o carrinho, ligaram o carrinho, né? Colocaram uma bateria de moto no carrinho lá, e conseguiram lá mostrar o carrinho funcionando. Então foi bem bacana também. Ok? Aí diz ali, né? Deste modo, tendo o planejamento como requisito primário, sempre o planejamento sempre é início. Elaborar um projeto antes de qualquer coisa, prover recursos no sentido de fornecer soluções. Trazer meios, métodos, para que você tenha o atendimento
e, claro, apresente a solução para aquele problema inicial, transformando ideias em algo concreto, transformando o projeto em uma obra. É isso basicamente que está dizendo. Ok? Então, um projeto nasce primeiramente disso. Então, vocês têm lá duas opções: inovação e melhoria. Beleza, eu quero fazer uma inovação. Agora eu vou buscar uma necessidade no mercado. Para eu ter, então, as minhas ideias, né? Do que eu vou fazer. Mesma coisa acontece se vocês optarem por melhoria. Tranquilo, pessoal? Estão acompanhando? Estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Estou falando muito rápido? Tranquilo, professor. Tá de boa. De boa. Tranquilo, beleza? Tranquilo, beleza. Show de bola. Então, podem interromper quando precisar. Possui um objetivo. O projeto tem que ter objetivo. Qual é o objetivo do meu projeto? Eu tenho que ter essa resposta. Onde ele vai ser viável? Onde ele vai ser útil? Para quem ele vai ser útil? Quais os benefícios que ele vai trazer? Essas são as perguntas, né, que a gente consegue responder aí em relação aos objetivos. Então, está dizendo aí, né, que deve possuir objetivos que justifiquem, que respondam à sua existência, né, que mostrem ali o motivo concreto, bom, claro, do que serve esse projeto, para que ele vai, ou melhor, o que ele vai trazer de benefício, né? Ele vai dar aí, neste caso, esse objetivo, ele vai dar o norte para o planejamento que vocês vão desenvolver. Então, primeiramente, ter esses objetivos para que você consiga, em cima disso, fazer um planejamento para, então, desenvolver o projeto. Então, também ali está dizendo que, né, há necessidade de alcançar esses objetivos da melhor maneira possível com foco em resultados. Então, eu preciso saber também, além do meu objetivo, preciso saber também qual é o meu resultado final. O que eu quero, aonde eu quero chegar. Né, para que, então, eu consiga trabalhar de maneira conjunta com objetivo e resultado final. Tá? Então, um trabalho sempre tem que ter os objetivos. Não adianta eu escolher algo ali que lá na frente ele não vai ter uma função, por exemplo. Ou é uma coisa muito, assim, simples. Ou acaba se tornando cara e existe aí maneiras melhores de estar fazendo. Ou seja, pode ser que daí você crie um projeto ali e a viabilidade dele, ou seja, o objetivo, a funcionalidade dele é baixa. Então, acaba ficando caro o projeto para quem está para quem vocês estão querendo vender, né? Para aquele cliente, para aquele investidor, por exemplo. Então, você apresenta um projeto, às vezes, bom, mas não tem um objetivo legal. Não tem uma função, não tem ali uma aplicabilidade legal no mercado. Né? Acaba não compensando, né? Entra aquela questão lá do custo-benefício, muitas vezes. Às vezes o projeto é bom, mas ele custa muito, e aí o benefício que traz é baixo. O que vai acontecer? Vai desinteressar os investidores, ou seja, o teu cliente vai acabar não dando bola para o teu projeto, por mais que seja um bom projeto, vai acabar não comprando, né, a ideia de vocês. Então é importante ter um bom objetivo também. É temporário, como eu falei, né, todo projeto possui início e fim. Então já comentamos sobre isso, só vou ler aí a parte de destaque, esse material depois vocês vão ter acesso, podem aí refazer a leitura, podem dar uma analisada melhor, mas daí dizem o seguinte, que muitos projetos fracassam porque os envolvidos, nós, equipe, pessoa, ser humaninho, não consegue determinar o seu encerramento. O que isso significa? Não consegue atender os prazos estabelecidos, ou às vezes nem estabelece um prazo, né? Isso também acaba desgastando e desmotivando a execução desse projeto. Então o projeto acaba se perdendo. Quando você não tem uma data de início e principalmente de término, de fim, esse projeto no tempo ele vai se perder. E aí você começa a ter, né, outras atividades no meio, outros focos ali, o projeto vai ficando de lado, não tem prazo para encerrar, então deixa para lá, a coisa vai se desandando e no fim, quando você pensar em concluir esse projeto, não dá, você vai ter que refazer todo ele. Tá? Então tem essa situação também para a gente sempre ficar ligado, cumprir prazos, determinar e cumprir os prazos. O projeto é único. Por que único? Isso aqui é uma palavra que às vezes confunde, né?
Está dizendo o seguinte ali, ó, muda no decorrer do tempo. Não é, professor? Mas se ele é único, não deveria mudar. Não, não é exatamente isso que está querendo dizer. A palavra único aqui está dizendo o seguinte, ó, que as equipes mudam, os gestores, os líderes mudam, assim como a tecnologia. Então, às vezes você começa um projeto pensando em usar um recurso, no meio do caminho, você vê que outro recurso é melhor. Vamos dar um exemplo. Às vezes você começa lá num sistema lá eletromecânico, a princípio você projeta utilizar um inversor de frequência lá num circuito elétrico. Aí no decorrer do trabalho, no desenvolvimento do trabalho, você começa a perceber que não, que vai ser melhor um CLP. Por mais que seja um pouco mais caro o custo, mas a eficiência do sistema vai ser melhor com o CLP. Ou vice-versa. O cara começa com o CLP, de repente, pô, vou baratear o meu projeto e vai funcionar também, se eu utilizar um inversor de frequência. Então, isso que eu estou dizendo, o projeto é único por quê? Vamos dar outro exemplo aqui. Joga uma atividade para vocês projetarem uma bicicleta. Certo? Atividade, pessoal. Projetar uma bicicleta. Beleza. Esse projeto de uma bicicleta, se tiver 10 equipes desenvolvendo, eu duvido que vai ter uma bicicleta igual a outra, que vai ter um desenvolvimento igual a outro. Por quê? Porque sempre vai ter ali coisas mudando, sempre vai ter coisas ali sendo alteradas. Eu dei o exemplo do recurso ali, né? A questão do inversor CLP e tal, mas também pode mudar integrantes da equipe, também pode mudar liderança, coordenadores da equipe, né? Falando de uma empresa, muitas vezes aí projetos que estão em andamento dentro de uma empresa, vai ter lá sim um gestor de projeto, vai ter alguém responsável por organizar, por cobrar, por, enfim, manter aí esse projeto vivo. Mas falando aí do nosso caso, que é mais acadêmico, pode sim acontecer ali que um aluno, no meio do caminho, tranque o curso, né? E aí as atividades dele vai ficar para outra, vai sobrecarregar ali um pouco mais a equipe, mas vai ter que ser desenvolvido. Então, no final das contas, esse projeto da bicicleta que eu dei aí como exemplo para todos fazerem, no final de contas, para alguns vai ser mais fácil, vai ser desenvolvido dentro do tempo, para outros não. Alguns a bicicleta vai ficar boa, vai ser uma bicicleta, né? Para outros projetos aí dessa bicicleta nem vai parecer uma bicicleta, nem vai ser uma bicicleta no final. Tudo vai ser depender, né? Vai mudar, tudo dependendo aí dessas situações. Por isso que a gente chama que o projeto é único. Por mais que você faça o mesmo tema, no final vai dar um resultado diferente. Concordo ou não? Ou se eu der um projeto de bicicleta para vocês fazerem individualmente, todos vão fazer o mesmo projeto? Todos vão ter as mesmas dificuldades, todos vão ter as mesmas facilidades. O que vocês acham? Vai mudar, né, pô? Será que vai ser assim? Cada um vai ter seu jeito de pensar, né, pô? Com certeza, cada um vai ter a tua ideia, cada um vai ter o teu recurso, cada um, enfim, vai ter uma dificuldade, cada um vai ter uma facilidade. No final, acaba sendo um projeto diferente, único no sentido de cada um apresentar uma coisa. Muito bom. É restringido por recursos limitados. Isso aqui é interessante, pessoal. Olha só, seria muito... Vou ler esse início ali, depois a gente dá um destaque na outra parte lá. Seria muito mais fácil, muito mais simples, né? Se cada novo projeto, todos os recursos necessários estivessem disponíveis na minha mão, fácil, né? Dentro dos critérios desejados para se realizar o novo desafio. Concordam ou não? Seria mais fácil ou não? Se tudo tivesse ali prontinho na minha mão para usar. Sim. Muito mais fácil. Mas será que os projetos são assim? Nunca. Nunca, né? Nunca vai estar tudo na mão, nunca vai estar tudo ali fácil para a gente apenas pegar e utilizar. Não. E aí está dizendo ali, né? Exige das equipes de projeto criatividade e habilidades para alcançar o objetivo. Ou seja, os desafios vão acontecer, né? Os recursos vão ter que ser usados, mas muitas vezes vocês não terão esses recursos que precisam. É aí que entra a criatividade, é aí que entra
habilidade de vocês para, por exemplo, criar algo até, mudar, alterar o projeto. Vou dar um exemplo de uma situação assim que preciso colocar, estou fazendo um projeto de uma máquina e eu preciso colocar uma peça determinada, uma peça específica nessa máquina para que ela funcione. Exemplo hipotético. Fui pesquisar o preço dessa pecinha, é muito cara. Poxa, a peça é cara pra caramba. E agora? O que eu vou fazer? Se eu comprar essa peça, meu projeto vai ficar muito caro. Vou ter que cobrar muito do cliente, ele não vai querer comprar. O que eu vou ter que fazer? Abandonar o projeto? Poxa, já gastei já um monte aí, já está na metade do projeto. Agora eu vou abandonar? Não. Eu vou ter que usar a minha criatividade e a minha habilidade para poder pensar numa solução. Para poder pensar numa maneira que eu consiga atender, porém, né, barateando, no caso desse exemplo, não usando aquela peça cara lá, aquela peça que precisa ser aplicada. Posso fazer essa peça, se eu tenho habilidade para isso, faço essa peça. Se eu tenho criatividade para isso, eu desenvolvo outra peça, um outro modelo, né? Enfim, ou compro um outro modelo semelhante. Aí entra, como eu falei, criatividade e habilidade. Tá? Então, os recursos vai ser um desafio também. Tá? Então, não esperem nada ali fácil, nada ali na palma da mão, esperando só para vocês usarem. Vai ter, sim, algumas situações que vai exigir que vocês correm atrás, que vocês usem a criatividade e a habilidade. Coexiste com outros projetos, ou seja, acaba necessitando, né, de outros projetos ali para estar sendo utilizado como base, para estar sendo utilizado como auxílio aí no desenvolvimento do projeto de vocês. Então diz ali, né, além de exigir habilidades técnicas específicas, né, também exige habilidades de negociação e comunicação para que os objetivos do projeto sejam atingidos. O que isso significa, né? Muitas vezes não basta você apenas ter conhecimento técnico, mas você precisa também ter essas habilidades de comunicação, de negociação. Por quê? Às vezes tem lá um conhecido seu que entende daquela área, né? Uma parte do teu projeto mais específica que você está se batendo um pouquinho para fazer. Poxa, se vocês não terem essa comunicação, não terem essa negociação para trazer, né, uma contribuição para melhorar o trabalho ou para construir algo, vocês acabam ficando presos, né? Se vocês não tiverem essa habilidade de se comunicar com outras pessoas ou entre vocês mesmos, né? Essa comunicação às vezes não é fora, às vezes é ali dentro, ali, às vezes tem um camarada com uma ideia ali, você não está conversando com o cara, não está dando ali oportunidade para ter essa interação, e aí pronto, acaba escapando uma ideia ali dentro, uma ideia boa, né? Ou uma solução boa dentro da equipe. Então, isso é muito importante, eu sempre cobro isso dos alunos, tá? E vou cobrar de vocês também, principalmente agora, que é um trabalho de conclusão de curso e exige muito da equipe. Então, eu vou cobrar essa negociação e comunicação de vocês, entre vocês, nessa conversa, vocês têm que ter. Tem que se acertar, não pode só, professor, fulano lá não está colaborando, fulano lá não está fazendo. Primeiro, converse com o fulano, una a equipe, faça ali uma reunião da equipe, ó, como é que tá a coisa? Tá assim, assim, assado, a gente precisa fazer isso, fazer aquilo, não temos esse recurso, o fulano ali precisa concluir essa outra parte, vamos colocar aí as coisas alinhadas. Isso é comunicação, isso é negociação, e o trabalho exige isso, né? Muitas vezes depende aí de pessoas terceiras. Ok? Continuando ali, características, né? Ainda em características é realizado por pessoas. Perfeito. A principal ferramenta de um bom projeto é pessoas. Remete à necessidade de competências comportamentais. Feliz. Em um mês de aula enviou essa foto, dizendo que está muito feliz. Alô? Alguma dúvida? Alguém falou aí? O microfone do Marcos tá ligado. Marcão, desliga o microfone aí, cara. Falhou Oi, aqui, Marcos. professor. Foi mal. Tem alguma dúvida, Marcos? Não, tá bem de boa. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Então tá.
Então, como eu estava dizendo, né, as pessoas são as ferramentas mais importantes para um bom desenvolvimento de trabalho, para um bom serviço, né, com certeza. Então, tá aí dizendo, remete à necessidade de competências comportamentais e de gestão por parte dos membros da equipe de projetos. Eu acabei de falar anteriormente. E pode ser um fator determinante para uma gestão bem-sucedida. Ou seja, essa negociação, essa comunicação, essa colaboração tem que partir primeiramente dos membros da equipe. Então, qualquer desafio que tiver, e vai acontecer, pessoal. Vocês vão se deparar com essas situações. Vocês vão lá na frente falar, poxa, o professor falou disso aí mesmo, o professor falou que ia dar isso. Às vezes vai acontecer conflitos. Mas se você jogar tudo para o ar, abandonar e virar as costas, vai ser pior. Então, gerou conflito, gerou problemas ali, vamos resolver entre nós, equipe. Beleza, conversamos com o fulano, conversamos com o ciclano. Resolveu, ótimo. Fizemos a gestão da equipe. Não resolveu, falou 1, 2 vezes, aí a gente vai buscar, então, uma orientação do professor. Professor, já foi conversado assim, assado, 1, 2 vezes, o fulano não está colaborando, está difícil, está atrasando a atividade, não estamos conseguindo atender o cronograma. Aí sim, né, nós podemos entrar para mediar e tentar melhorar esse comportamento aí da equipe, tá? Mas isso é muito importante que vocês mesmos façam essa gestão. Gestão de equipe é isso, é assumir ali, alguns assumirem essa liderança. A liderança não precisa ser única, ou seja, é até melhor que ela seja um rodízio, né? Porque alguns acabam assumindo a liderança ali e achando que ele só vai mandar fazer. Isso é totalmente errado. Um bom líder é aquele que também executa. Inclusive é um dos que mais executa. Então não adianta eu querer ser um líder da equipe, cobrar o meu camarada, mas eu não estou ali fazendo o que eu preciso fazer para apresentar um bom trabalho. Então esses líderes é bom que seja aí feito rodízio, né? Que todos vocês sejam líderes, né? Para poder cobrar um ao outro. Muito bom. Aí, né, finalizando essa parte, gestão de projetos é uma matéria de caráter multidisciplinar. O que isso significa? Multidisciplinar é uma mistura de conceitos, uma mistura de conhecimentos, tá? É muito importante vocês formarem equipes que tenham conhecimentos, habilidades, né, distintas. Isso a gente chama de equipe multidisciplinar, cuja importância se revela a cada dia. Sua relevância, né, é percebida desde as ideias de melhoria que surgem no chão de fábrica das empresas, passando pela inovação tecnológica, até o desdobramento do planejamento estratégico para, né, ou melhor, de qualquer organização. Então, o que está dizendo aí de maneira resumida? Então, é necessário que você tenha, primeiramente, essa equipe multidisciplinar com conhecimentos distintos, né, para que você tenha aí um trabalho de melhoria bem feito, que pode surgir lá no chão de fábrica, como eu já falei para vocês no início, como também uma inovação, algo ali inovador, que é um desafio maior, porém com uma boa equipe vai ficar fácil. Então, é a partir dali que eu começo a desenvolver um planejamento para que eu consiga atender um bom resultado. A utilização, lá na parte final, né, a utilização de uma metodologia para a gestão de projetos pode se trabalhar de maneira uniforme e gerar indicadores de gestão para facilitar tomada de decisão. Bom, esse trecho aí, normalmente ele é mais cobrado em projetos de organizações, ou seja, projetos que estão lá, né, efetivamente sendo desenvolvidos dentro da empresa. Então lá, muitas vezes, esses projetos também não são rápidos, né? Aqui a gente está falando de um projeto de TCC que ele vai durar, em média, 4, 5 meses. Né? Vamos falar aí, a partir de hoje, já pensando na ideia e tudo mais. 4, 5 meses. Muitas vezes um projeto de uma empresa, ela vai durar 1 ano, 2 anos. Né? Claro que, como eu disse no início, tem que ter um início e um fim. Mas tem que ter ali, muitas vezes, um prazo um pouco maior. E aí que entra o uso desses indicadores, né? A parte de gestão de projetos vai ser mais efetiva. Indicadores das atividades, ou seja, para mostrar ali, mês a mês, talvez, enfim, por determinado tempo, mostrar como anda a situação do projeto, para ele não cair no esquecimento, é claro, né? E para que todos estejam focados ali, desenvolvendo, na medida do possível, a tarefa que foi designada a tal pessoa, a tal colaborador. Tá? Então, nós não vamos chegar a fazer isso. Eu não vou exigir de vocês que façam lá indicadores
de desempenho lá para medir como está o trabalho de vocês, né? Mostrar lá como que vocês estão controlando lá esse desenvolvimento. Não, porque é algo mais rápido, então não vai ser necessário um indicador tão complexo. O que a gente pode usar, o que a gente vai usar como um indicador, por exemplo? O cronograma. Então, um cronograma, ele pode ser aí um indicador. O que é o cronograma? Ele vai mostrar aonde inicia meu projeto, aonde termina. E dentro desse espaço de início e fim, eu tenho as tarefas. Eu tenho os prazos para fazer tal tarefa. É ali que eu vou me basear, ou seja, ali está indicando cada etapa que eu tenho que desenvolver. Então, um cronograma é um indicador, a gente vai usar, que é uma maneira mais simples, né, de organizar e controlar um projeto. Ok, pessoal? Vamos lá. Definição da equipe. Importantíssimo essa parte, tá? Isso aqui é interessante. Olha só. Em um grupo ideal, todos procuram maneiras de fazer seu papel de forma mais eficiente, com menos recursos e consonância, né, com os objetivos do projeto, em combinação, né, com os objetivos. Mas, além disso, precisa haver uma espécie de harmonia e colaboração. Concordam ou não? Tem que ter colaboração dos membros da equipe? Com certeza. Tem que ter a harmonia. O que é harmonia? Todo mundo está ali naquele pique. Todo mundo está ali naquela vontade de fazer um bom trabalho. Isso é harmonia, de manter uma equipe bem comunicativa, colaborativa, ou seja, todo mundo fazendo aí o seu melhor para apresentar um bom trabalho. Eu sempre dou o exemplo de um time de futebol. Um time de futebol, ele não vai ganhar um jogo com um craque só. Ele vai ganhar o jogo com um time bom. Se o time é bom, se o time... Às vezes não tem nem aqueles jogadores habilidosos, né? Às vezes o jogador habilidoso é um só. Mas se o time é determinado, se o time é colaborativo e tem vontade de fazer um bom jogo, tem vontade de ganhar, muito certamente eles vão ter aí resultados mais positivos do que negativos. A gente está falando de um exemplo de um jogo de futebol, né? É um jogo, ou seja, tudo pode acontecer. Mas quando você tem um time, por mais que seja um craque, ou não tenha nenhum craque, o time não tem nenhum craque, mas é um time bem organizado, é um time que tem colaboração, que tem harmonia, muito provável você vai ter um timão aí para jogar. E aí diz o seguinte embaixo, ó, sabe aquele velho ditado que a união faz a força? Embora seja clichê, é algo ali que todo mundo fala e é bonito de ouvir, né? A união faz a força. Embora seja um clichê, continua sendo a premissa de qualquer projeto eficiente, ou seja, continua sendo uma boa ferramenta, a união, né? Uma união das pessoas ali que estão envolvidas, continua sendo a melhor ferramenta para desenvolver um bom projeto. Então, o que eu digo para vocês, pessoal? Eu sei que vocês têm aí desenvolvido já trabalhos juntos, já tem as equipes aí, enfim, ótimo. Mas comecem a analisar, principalmente agora que a gente está falando de um TCC, né? Um trabalho que lá na frente vocês vão apresentar para nós, numa banca examinadora, vai ter convidados, vai ter aí, vocês vão poder levar familiares, né? Levar aí, enfim, namorada, esposa, filho, papagaio, cachorro, gato, vai poder levar para poder estar. É um momento ali que vocês vão realmente mostrar que estão preparados para trabalhar na área, para atuar no mercado. Então é algo ali bem responsável, né? Tem que ter uma responsabilidade maior de todos os integrantes. Então, uma dica, não escolham muitas vezes ali uma equipe porque o cara é gente boa, porque o cara troca ideia com você na aula, porque o cara toma uma cervejinha lá no fim de semana com você, porque o cara dá um rolê com você às vezes ali no fim de semana. Não. Escolha, forme uma equipe com competências técnicas, porque a gente está falando de um trabalho aqui. A gente não está falando de uma trucada. Para trucada a gente chama mais o cara camarada, lá para o churrasco a gente chama o cara camarada. Mas para fazer um bom trabalho, muitas vezes o camarada meu não tem a habilidade que eu preciso. E aí lá na frente o resultado que eu apresento muitas vezes não é aquele que agrada. Concordam ou não? Sim, concordamos. Tô sendo bem franco, né? E bem realista.
Muitas vezes a gente quer fazer uma equipe com gente boa. Ah, meus camaradas ali, todo mundo é gente boa. Tá. Começa a desenvolver as atividades, começa a ver as necessidades de habilidades ali de cada um. Aí você entende que, poxa vida, a equipe só tem gente boa. Mas eu estou precisando de gente com habilidade, que faça isso, que consiga atender aquilo, enfim. E aí vocês acabam tendo prejuízo quando não acontece isso. Ok. Aqui 2 orientações, 2 dicas, né, para uma boa equipe. Como montar uma boa equipe de projeto? Primeiro, defina os planos e processos. Antes de escolher os integrantes, é preciso saber quais atividades serão desenvolvidas, já que cada etapa do projeto necessita de combinações variadas das habilidades. Acabei de falar. A gente chama isso de hard skills, né? Traduzindo aí de maneira técnica, são as habilidades técnicas. Né? O que é o hard skill? Habilidade técnica, habilidade específica. Ou seja, o que está dizendo? Que eu preciso, primeiramente, né, ter ali o que eu vou desenvolver. Primeiro eu tenho que planejar o que eu quero. Vou desenvolver isso. Bom, após eu ter a ideia do que eu vou desenvolver, o que eu preciso de conhecimento para desenvolver? Ah, eu preciso de um cara que conheça isso, um cara que saiba isso, um cara que faz... Né? Eu sei fazer essa parte, mas eu preciso desse cara para isso. Então, é aí que eu começo a olhar a equipe que eu preciso. Segundo, defina as habilidades, né, de cada membro. Olha só, conheça e defina, claro, a habilidade de cada membro. Agora é o momento de definir o perfil comportamental. Chamamos de soft skills, que seria ali comportamento, habilidade interpessoal, habilidade comportamental. É onde eu falei aquela parte de colaboração do camarada. Muitas vezes não adianta o cara ter habilidade técnica, mas não colaborar. Não adianta nada. Às vezes vale mais o cara que não tem tanta habilidade técnica, mas tem colaboração, ou seja, se esforça para fazer um bom trabalho, do que aquele que entende tecnicamente, mas está apresentando de qualquer maneira, está desenvolvendo de qualquer maneira, não está tendo ali um espírito de colaboração com a equipe. Aí acaba não compensando esse cara habilidoso. Bom, necessário para cumprimento de todas as etapas do projeto. Ok. Tem que responder essa escolha aí dos membros, né? Tem que responder essa pergunta. Quais são os comportamentos, exclusivamente dessa parte, né? Quais são os comportamentos desejados e não desejados? Quem é o cara que eu quero? O que eu quero que esse camarada faça? O que eu quero que ele atenda? O que eu quero que ele não atenda? Eu tenho que ter essa ideia, eu tenho que me fazer essa pergunta, a equipe tem que se fazer essa pergunta e a partir dali começar a ter, então, um alinhamento. Então, um trabalho, muitas vezes, por mais que vocês mantenham a equipe. Ah, vamos manter essa equipe, professor. Vamos manter as equipes aí futuras para o trabalho TCC. Ótimo. As equipes passadas, no caso, né? Mas qual que é o primeiro conselho aí que vocês devem fazer, então? Sentar, organizar, começar a trocar ideias ali e botar lá como diz, os pingos nos is, ou seja, vamos ter que fazer isso, fazer aquilo. Nós precisamos, né, os comportamentos desejados são esse. Nós não queremos que aconteça isso e aquilo. Então, a partir dali, você está alinhando com a tua equipe os objetivos, as necessidades, as tarefas. E aí depois, claro, é um cobrar o outro. Mas todos estão cientes que serão cobrados. Para depois não ter também estresse, né? Pô, o cara tá me cobrando lá de fazer isso, de fazer aquilo. Cara, mas a gente não combinou no início? Eu tô te cobrando, mas a gente não combinou o que era para ser feito? Cada um não tinha uma tarefa para fazer? Então, agora a gente está querendo que você faça. Então, é basicamente isso que a gente precisa também para definir uma boa equipe. Muito bem, pessoal. A princípio, a gente finaliza, né, essa parte toda de conceitos, né, de explicações, enfim, de troca de ideia. Então, vocês viram que eu trouxe bastante exemplos para deixar bem claro ali a explicação, para que vocês realmente pensem, reflitam, enfim, analisem, né, essa situação, por que é importante? Porque a gente vai, ou melhor, vocês, né, vocês vão precisar dessa organização para chegar num bom projeto, senão, sem chance.
E como eu falei, TCC é um trabalho formal, inclusive vocês vão ter esse trabalho entregue e vai ser documentado lá na turma de vocês, ou seja, vai ser um documento de comprovação que vocês estão aptos, né, e concluíram o curso. É um documento super importante, não é igual ali. Claro que a situação da aprendizagem também é importante, porque ela já prepara vocês para isso, para esse momento, tá? Mas a situação da aprendizagem, muitas vezes a gente não arquiva, a gente deixa ali às vezes um ou outro para ter exemplo, para um aluno ou outro consultar, mas os TCCs, da grande maioria, a gente já deixa arquivado na pasta. A gente separa alguns que são bons, né, para deixar inclusive na biblioteca, para que vocês lá possam consultar e verificar o que tem ali de trabalho, né? Enfim, ter exemplos, né? Se basear. Inclusive, alguns a gente faz isso, não todos, né? Mas os trabalhos são arquivados aí na pasta da turma. É um documento que comprova que o fulano e o ciclano concluíram o curso e tiveram uma nota X lá no trabalho de conclusão. Bom, e daí o que acontece? Eu vou deixar essa parte aqui de fatores de fracasso e fatores de sucesso para que vocês, como tarefa de casa também, para que vocês depois façam uma leitura dessa parte, desses tópicos aqui, tá? Que é exatamente o que a gente vai precisar agora para fazer a atividade, tá? Então, depois vocês vão fazer a leitura dessa parte aqui de fatores de fracasso. Aqui tem outra, a continuação, né? Fatores de fracasso. Fatores de sucesso, né? Quando a gente fala fator de fracasso, fator de sucesso, seria ali relacionado, lógico, a um projeto. Então, quais são os fatores ali importantes, positivos, que eu tenho? Então, vocês vão fazer essa leitura depois, tá? Num outro momento. Aqui tem mais algumas. Para então a gente poder, aqui mais um pouco, né? Para então a gente fazer a nossa atividade. A primeira atividade vai ser a atividade individual. Por enquanto não vamos aí formar equipes. E o que que diz? A partir dos fatores de fracasso e fatores de sucesso, aqueles que a gente passou rapidamente aí, que eu falei para vocês fazerem uma leitura melhor, identificar 5 fatores de cada ambiente, fracasso e sucesso, né, o positivo e o negativo, que possa influenciar no desenvolvimento do projeto da sua equipe. Assim, nesse momento, a gente não vai colocar uma equipe definida. A ideia, inclusive nessas aulas, não trabalhar com equipes definidas. Mas pensem como se vocês estivessem numa equipe. Né? Pensem em 5 fracassos que vocês acham ali relevantes, né, para a questão do projeto, e 5 sucessos, 5 situações positivas que vocês também acham relevantes para o projeto. E aí vocês, a partir dessa escolha, vocês vão justificar as escolhas, ou seja, questões de 3, 4 linhas, vocês vão ali com a palavra de vocês justificar o motivo que vocês escolheram aquele determinado fator, né? Escrever mesmo, exemplo aqui, vamos pegar nessa parte aqui, ó, vou pegar um aleatório aqui, garantir membros do grupo de projetos competentes. Vamos supor que você escolheu esse fator aí como relevante. Você vai ter que explicar o porquê você escolheu esse fator, né? Qual é a tua justificativa? Por que garantir membros do grupo de projetos competentes? Então, praticamente é responder como se fosse uma pergunta, né? E responder esse fator, ok? Apresentar e entregar na próxima aula. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter aí a nossa próxima aula lá na terça-feira que vem, dia 14, tá? Acabando a aula, eu já vou mandar todo o material para vocês, o material que vocês precisam, esse slide, tá? E também a folha padrão, para que vocês façam em Word mesmo, depois vão gerar um PDF, né? Ou pode me enviar depois por Word mesmo, com essas respostas. Então, vão copiar lá praticamente os fatores daqui, aqueles que vocês escolherem, 5 de cada, né? 5 positivo, 5 negativo, e daí colar lá no Word e abaixo, né, de cada fator, vocês vão justificar, vão responder o motivo que vocês escolheram aquele fator. Certo? Aí a atividade deverá ser enviada, né, para mim no e-mail do Senai, né, como vocês estão vendo aí. O assunto do e-mail vai ser o nome de vocês, atividade 01, GIP, Gestão de Equipe e Projetos. Ok? Professor, e prazo? Quando que nós vamos enviar essa atividade? Vocês têm que me mandar no e-mail até a meia-noite do dia 13, que é segunda-feira que vem. Tá? Então, até a meia-noite do dia 13, vocês podem estar me enviando no e-mail.
Não enviou na meia-noite do dia 13, enviou lá na terça-feira de manhã, eu vou aceitar, mas vai ter uma parte, vai ter aí um desconto da nota, por não ter atendido o prazo, tá? 50% a menos aí da pontuação. Combinado, pessoal? Combinado. Beleza, professor. Alguma dúvida até aí? O que vocês acharam aí? Conseguiram acompanhar os raciocínios? Conseguiram, como é que eu posso dizer? Fazer uma análise, fazer ali uma reflexão do que foi comentado, do que foi dito aí? Foi bem tranquilo, bem explicativo. Legal. Vocês acham que foi que essas informações, esses conceitos que a gente passou é realmente importantes a gente ter para executar lá no final um bom trabalho de conclusão de curso? Com certeza, professor. Ou dá para levar de qualquer jeito? Não, você é louco. Não dá para levar de qualquer jeito, né? Não, tem que Então. existir uma metodologia, tem que ter todo esse planejamento, esse preparo, né? Preparo, muito bem. Então, até porque senão não seria um curso técnico. Com toda certeza, né? A gente sempre tem cobrado de vocês aí o máximo possível, né? Nas atividades, desde lá do primeiro período, segundo, terceiro, vocês vêm fazendo aí situações de aprendizagem já para isso, né? Para que a gente, para que vocês mesmos, né, se preparem ali para esse momento final, que é o trabalho de conclusão de curso. É um trabalho muito mais técnico, muito mais formal. E agora é o momento de vocês começarem a pensar nisso, tá? Mas a princípio, vamos indo aí aos passos lentos, né? Por enquanto, vamos fazendo. Essas aulas de gestão serão bem importantes para isso, como eu já falei. Vai dar um suporte bem bacana, vai dar uma orientação bem bacana para que vocês aí, quando começar realmente colocar a mão na massa, ou seja, começar a desenvolver o trabalho efetivamente, né? Já terão aí um bom início, um bom caminho para seguir, um norte, né? Para começar o trabalho. Ok, pessoal? Eu vou fazer, então, aqui a chamada final. Então, nossa aula aí durou 2 horas certinho. Então, eu vou fazer a chamada final. A seguir, vocês já vão podendo se desconectar e daqui, no máximo até as 9 horas, já está no e-mail da turma e também no grupo de WhatsApp ali para vocês começarem a pensar no desenvolvimento dessa atividade 01. Ô, Thiago. Oi. Eu vou te fazer uma pergunta em relação aos professores que serão nossos orientadores, né? Por exemplo, temos um grupo formado. A gente vai ter um orientador específico para nos auxiliar ou vai ser vários professores e a gente tem que... Porque eu percebi, assim, que no semestre passado, ou até mesmo no ano passado, que o pessoal ia muito nas salas de aula perguntar, né? Aí, às vezes, assim, eu percebia que os professores estavam dando aula, aí batia um aluno lá e falava, professor, você tem um minutinho, eu preciso tirar uma dúvida em relação ao projeto, eu não sei se era o projeto final, o TCC. Às vezes a situação de aprendizagem também acontece, realmente acontece muito. Então, esses professores, a gente vai ter que estar fazendo mais ou menos isso, e lá, de certa forma, a gente incomoda, né? Eu percebo que a gente incomoda. Não, negativo. Estão lá para isso, estão lá para aprender. Mas os orientadores, eles de certa forma, não teriam que ter um tempinho um pouquinho mais específico para atender. Dentro do cronograma ali, vai ter um horário específico, por exemplo, assim, se a gente... eu não sei se a gente vai ter um professor específico, por exemplo, cada grupo vai ter um orientador específico. Tá, então é o seguinte, os professores orientadores serão os professores que vão atuar com vocês na parte de projetos mecânicos e projetos elétricos, né? E também na parte de comunicação aplicada a projetos. Então, se vocês olharem o calendário, vai ter lá uma unidade curricular específica para desenvolvimento de projeto. E é exatamente ali que a gente vai começar a realmente construir o TCC. Claro que já pode ser iniciado antes, né? O que a gente está fazendo aí, essas aulas de gestão de projetos, é para começar já a iniciar o que pode.
Mas os professores específicos, os professores orientadores, serão aqueles que trabalharão com vocês lá na frente a parte de projeto mecânico, projeto elétrico e comunicação aplicada a projeto, tá? O interessante é que vocês vão ter a aula em calendário já programada, e nessa aula, nesse período de aula, o professor vai estar lá exclusivamente para orientá-los, tá? Então é interessante que nessas aulas de orientação vocês tenham ali os problemas, tenham ali as dúvidas para apresentar para o professor. Então, nesses momentos, não vai ser aquela aula tradicional, igual a gente está fazendo aqui. O professor está explicando um conceito, o professor está dando lá exemplos, está passando atividade. Não. As aulas de orientação, aquelas que eu falei lá de projetos, elas são basicamente aulas onde o professor vai esperar o aluno trazer o problema, o aluno trazer a situação que está passando, a dificuldade que ele está tendo, para daí, então, ele conseguir trabalhar, ele conseguir orientar. Então, por isso que aquele momento, aquela carga horária, que é um total de 100 horas para desenvolver o projeto, aquelas aulas, elas são exclusivamente para orientação. Tá? Então, é um momento que o professor vai estar, sim, específico, exclusivo para vocês, apoiando e dando um suporte aí em relação às dúvidas do projeto. Claro que, dependendo da situação, dependendo como for, não vou garantir, mas a gente pode estar colocando ali dentro do calendário um outro momento ali para o professor estar, às vezes, fora da aula, né? Para ele estar ali dando um suporte. Mas não garanto porque, às vezes, o professor que está dando aula para vocês hoje, amanhã ele está com a outra turma. Daí acontece aquilo que vocês já viram, né, Marcos? Aquilo que o aluno vai lá, busca o professor, procura o professor para tirar uma dúvida. A gente não se incomoda com isso. Não tem problema algum se isso acontecer, tá? Mas nesse momento, nesse período, que é o último período, vocês vão ter, sim, no calendário, datas específicas para orientação do trabalho. Ok, professor, entendi. Então, teremos o nosso contato direto com o professor e tempo exclusivo para isso, então. Com certeza. No calendário, depois você dá uma olhada lá. Tudo que for PM, PE e CAP é relacionado a projetos. Se você olhar no calendário, deixa eu ver aqui, ó. Eu vou projetar aqui para vocês verem, ó. No calendário tem lá assim, ó, aqui é a unidade, são as unidades curriculares do último módulo, o módulo que vocês estão agora. Então tem essa unidade curricular aqui, ó. Projeto de inovação em eletromecânica. 100 horas, ou seja, essa carga horária aqui, essas disciplinas, ó, são exclusivas para orientação do TCC. Então, aqui o professor vai estar desenvolvendo, ou melhor, vai estar orientando toda a parte ali de dúvidas, de situações, de problemas que vocês têm aí em relação ao sistema elétrico. Aqui o professor vai estar desenvolvendo, ou melhor, disponível, né, para tirar as dúvidas, ajudar na parte de projetos mecânicos, tudo que for aí relacionado à mecânica. E aqui vai ser um professor, uma professora, que vai apoiar na formatação do trabalho escrito. Essas aulas são bem importantes, porque vai dar para vocês ali a base de como formatar, dentro das normas ABNT, né, o trabalho escrito do início ao fim. Então, todas essas disciplinas são exclusivas para suporte ao TCC, orientação. Entendido? Legal, tranquilo. Beleza. Beleza? Mais alguma pergunta, gurizada? Tá tranquilo? Não, tá tranquilo. Beleza. Então eu vou agora fazer a última chamada, e aí, como eu disse, vocês já podem estar desconectando aí para aguardar o recebimento da atividade. Então vamos lá. Adilson Alves. Fala, Thiago. Beleza, Adilson? Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Tudo certo, Thiago. Beleza? Gostou aí do método? Não, bom. Então vamos sempre estar mantendo essa conexão, né? Acho que já ajuda bastante. É claro que o melhor seria no presencial, né? Mas é o que temos para hoje, como dizem. Alan Gomes. Presente, professor. Tranquilo, Alan? Alguma dúvida? Não, tá tranquilo, tudo certo. Beleza, a primeira aula é mais tranquila mesmo. Depois a bucha começa a ajustar. Depois o bicho pega. Brincadeira. Não, vamos sempre estar fazendo aí
né? Uma maneira bem bacana aí para que vocês acompanhem. Show de bola. Henrique não, né? Hernan, também não. A Jennifer, Eu? tranquilo, Jennifer? Alguma dúvida? Não, tá tudo tranquilo. Beleza, muito bom. Júlio, Tamanho nativo é dado. tranquilão, Júnior? Ô, Perdão, Júlio. Graças a Deus, tamo de boa. Show. Sem dúvidas, por enquanto? Por enquanto não, né? Mas quem sabe daqui a pouco, né? Beleza. Lucas Ferreira. Bem, não está. Luiz Vinícius. É eu. Beleza, Luiz? Alguma dúvida? Chegado. Show de bola. Marcos Roberto. Show de bola, tranquilo. Beleza. Rafael. Opa, tranquilo, professor. Sem dúvidas? Sem dúvidas. Por enquanto. Por enquanto, tá tranquilo. Ok. Vinícius. O Vinícius tá sem áudio ali. Deixa eu ver se ele tá aqui no chat. Vinícius. Tá por aí, Vinícius? Beleza, Vinícius. Show de bola. E o Weasley? O Weasley não conectou também, né? Ok. Pessoal, então... Sentado no curso, no grupo lá, talvez não ia mais. Participar? Tá, depois eu verifico então com a Sônia. Pessoal, então, agradeço. Se não tem mais dúvidas, se entenderam aí a atividade, agradeço. Podem desconectar e daqui a pouco tá aí no e-mail e no grupo de vocês o material de hoje. Boa noite a todos e até a próxima. Boa noite.